Bom dia. O propósito dessa reunião, na verdade, é uma pequena discussão, já que os resultados da ANPEC foram divulgados ontem, é fazer uma pequena discussão sobre a prova da ANPEC, sobre abordagem de estudos, sobre algumas dicas, sobre perspectivas de centro, uma discussão informal. As opiniões aqui são meramente especulativas, então ninguém está se responsabilizando por nada que é dito aqui, certo? Bom, quem está aqui são só os membros do PET mesmo, é uma coisa realmente bem nossa mesmo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte: o que vocês acharam da prova desse ano? Acho que a gente teve 3 membros do PET que fizeram a prova esse ano e outros acompanharam pela internet, né? A gente percebeu, pela minha impressão, foi que a prova foi bem mais difícil esse ano. O que vocês acharam? Quem fez a prova? Eu achei a prova de macro, de estatística e de micro bem iguais com dos anos anteriores. A de matemática estava realmente muito, muito difícil. Então, foi assim, o que eu achei comparado com os anos anteriores. Que não vou criticar agora a prova de matemática, mas vou deixar agora o Renan falar. Sim. Renan, você concorda? Eu concordo, eu achei a prova de matemática, assim, bem difícil, mas eu acho que foi mais também pelo tempo, assim, eu acho que foi uma prova difícil, claro, mas o que pegou mesmo foi que era uma prova muito longa, assim, você gastava muito tempo para fazer uma questão, tanto é que se você for ver o desvio padrão, ele, se comparado a 2017, a média, ela tá menor, mas o desvio padrão tá maior. Então, assim, quem conseguiu realmente fazer mais questões se deu melhor, né, no caso. Então, acho que foi mais questão da duração da prova mesmo. E com relação à prova de macro, eu também achei um pouco mais difícil do que os outros anos, mas aí assim, por exemplo, eu falo isso com base na nota que eu tirei, né? Eu tirei 7,95, 8, né, no caso. E eu fui melhor do que 95% dos candidatos, 96% dos candidatos. E geralmente, assim, a nota... É uma nota boa mesmo, Renan. Essa é uma nota boa. Porque quando eu olhava a planilha dos anos anteriores, assim, tinha muita gente que saía bem melhor, né? Tanto é que quando saiu esse resultado aí da prova de macro, eu fiquei até desesperado. Falei, não é possível. Tirei 7,55. E o que você achou da prova? No geral, eu achei condizente. Assim, a prova de estatística eu achei um pouco mais fácil também, né? Uhum. Nos anos anteriores, mas, assim, estatística também foi um dos conteúdos que eu mais estudei. E a prova de micro condizente, assim, com os anos anteriores também, no geral. A impressão que eu tenho... Desculpa te cortar. Não, pode falar. A impressão que eu tenho é que geralmente tem uma prova muito difícil, que nem sempre, assim, não é a mesma todos os anos. Tem uma mais ou menos difícil e as outras duas, elas ficam ali no reme-reme, vamos dizer assim. Você concorda comigo? Eu concordo. Com base nas provas que eu fiz anteriormente, acho que é mais ou menos assim mesmo. E o difícil é adivinhar qual é, né? Uhum. Esse ano ainda teve, assim, vários problemas, né, de própria organização, assim. A prova era marcada para 8 da manhã, só que se você abrisse a prova 7h30, você já conseguia fazer. Tipo, eu não entendi, não entendi isso não, mas, enfim. Mas isso favoreceu vocês no tempo, por exemplo? Você reclamou do tempo e isso favoreceu vocês no tempo? Não sei com os outros, mas assim, se você começasse às 7h30, né, você só tinha as 2 horas previstas mesmo. Entendi. O problema que deu para mim foi que no meio da prova de macro, a minha conexão caiu, né? Aí eu fiquei bem desesperado. Mas não chegou a atrapalhar não, porque foi incrementado o tempo que eu fiquei desconectado no tempo da prova. Na minha prova de macro, o que aconteceu foi que eu fui entrar 8 horas e eles ficaram 20 minutos procurando o meu cadastro e eu só consegui... e eu pensando que eu não ia conseguir entrar na prova, porque assim, eu entrei, sei lá, 5 para as 8, porque lá não tinha nada falando que horas tinha que entrar mesmo, sabe? Então, entrar realmente na prova, sabe? Eu pensei que era só para entrar realmente na prova às 8. E aí eu só consegui começar a prova mesmo 8h30. Sem saber o que estava acontecendo, nada disso. Sem saber se eu ia conseguir entrar na prova, então foi meio desesperador também. E o que vocês... como é que foi a estratégia de estudo de vocês, no final das contas? O Iro também tem que falar como ele foi. Iro, você tá quietinho aí? Tá, então eu vou falar.
Tenho um espaço amostral menor do que os dois amigos que fizeram a ANTEC, né? Só que eu achei sim o nível da prova de matemática mais difícil e a tendência de que eu saiba é um conteúdo de equações diferenciais, equações indiferenças e alguns outros conteúdos mais pontuais que está caindo mais forte e isso é coisa que não cai no nosso fluxo, né? Uma coisa mais de C2, C3 e algo. E acho que foi basicamente isso. Então, antes de eu perguntar, até para complementar essa pergunta que eu fiz da abordagem, que disciplinas vocês fizeram ao longo da graduação também, que vocês acham que contribuíram para o estudo de vocês, e que disciplinas vocês sentem que talvez tivesse ajudado e vocês não fizeram? Até para auxiliar quem está, assim, na metade da graduação e pode se planejar talvez de uma maneira melhor, assim. O que vocês sentem aí que ajudou e o que não ajudou, que vocês acharam que ia ajudar e que não ajudou, e o que vocês deveriam ter feito e não fizeram, infelizmente? Eu acho que, assim, pelo menos para mim, eu tenho uma base de matemática bem sólida, né? Porque eu fazia engenharia. Mas o professor que eu fiz álgebra linear, eu fiz IAL, não foi tão bom assim. Então, fazer álgebra linear, e agora eles estão cobrando muita coisa de álgebra linear, é bem importante, eu acho. Isso pode facilitar bastante ter uma base boa de álgebra linear. Só na prova de matemática ou na prova de na prova de matemática? Na prova de matemática. Estatística me ajudou a fazer eu fiz cálculo de probabilidade, mas eu não sei se vale tanto a pena, você tem que fazer C3. Assim, a prova de estatística geralmente não é tão difícil assim para valer a pena fazer uma matéria só para ela. Sabe? Então... Em matemática, eu acho que é que nem o Davi falou. Se vocês forem fazer as questões assim anteriores, vai ter muita questão de integral, assim, vai ter umas 2 questões que só cai integral. Eu acho que não vale muito a pena dar um foco tão grande em integral. Eu acho que valeria mais a pena assim aprender bem a álgebra linear, né? Se quiserem recomendação de professora aí, eu recomendo a Irina, fiz com ela e eu gostei muito. E acho que ajudou um pouco, assim, é claro que já fazia tempo que eu tinha feito IAL, né? Só que eu fiz o cursinho da Cecília Menon também, e quando eu revi no cursinho foi mais rápido, né? Assim, eu já sabia das coisas, já peguei mais rápido essa parte de álgebra linear. Mas eu recomendo até vocês fazerem álgebra linear, não introdução à álgebra linear, porque realmente, assim, a Ampec está insistindo muito nisso, assim, qualquer matéria que você sobre álgebra vetorial, nesses casos, cálculo vetorial também acharia interessante, que também está pegando bastante. E a prova da Ampec está sendo assim uma prova muito de matemática, pelo menos muito abstrata, né? Não é mais assim, resolva tal diferencial. Agora o plano x mais by mais cz, aí ele dá um plano assim, o vetor, não sei o que, então assim, é uma coisa não tem nem mais historinha? Não. Não tem nem mais historinha, né? Eu recomendo assim, vocês realmente fazerem bem assim a álgebra linear, porque estão pegando muito. E assim, a álgebra linear pegada em espaços vetoriais também acho muito importante, eu acho que seria a matéria mais importante assim mesmo. E EDO, assim, eu acho que com o que a gente já vê, por exemplo, em como métodos quantitativos, qual é o do Cajueiro mesmo, a matéria? Economia quantitativa 1. Economia quantitativa, é o que a gente vê em economia quantitativa 1, e recomendo até economia quantitativa 2, que na época eu fiz com Carlos Alberto, que você aprende também bem EDO nesse quesito, assim, mais aplicado também, mas assim, EDO não tem segredo, você aplica uma fórmula assim e resolve ela, então recomendo. Iro? Então, eu fiz muitas matérias também, que nem os dois, e muitas delas foram bem úteis para a prova, por isso que eu me dei o luxo de estudar um pouco menos. E as que foram úteis, C1, C2, C3, IAL, Quant, fiz cálculo de probabilidade 1, estou fazendo 2 agora, fiz análise. Elas
ajudaram na prova, só que eu acho que o custo de oportunidade é muito grande. Eu digo, se Você você... falou isso só para assustar quem está estudando, né? Tipo assim, você faz o curso inteiro de matemática para poder fazer a prova da Ampec, né? Você fez isso só para assustar o pessoal, né? Sim. Não, na verdade, eu acho que o cursinho, por exemplo, da Cecília Menon seria muito mais custo efetivo, né? Eu acho que não vale a pena fazer tudo isso para fazer a prova. Eu acho que faz muito mais sentido. Porque é uma coisinha muito mais aplicada. Você aprende e faz, diferente de... Eu, eu vou até adicionar uma coisa com relação à análise. Assim, o Hiro ele quer entrar no IMPA. Ele tinha que fazer análise do mesmo jeito que ele quer ir para a área mais matemática. Mas se você quer continuar em economia, a maioria dos cursos vai ter análise de novo. Então, você fazer algo que vai ser a mesma coisa, eu acho que não vale tanto a pena, assim. É realmente um custo de oportunidade muito grande se fazer essa matéria, é uma matéria difícil, e você pode pegar outras matérias que você não vai ter, tipo, disponibilidade de pegar depois no mestrado. Então, assim, eu não fiz análise e eu não faria para fazer também. Eu acho que é muita coisa só para fazer para a prova da Ampec. Vocês falaram muito da prova de matemática. E as outras provas, o que vocês sentiram que talvez ajudou, que não ajudou, que talvez tivesse alguma optativa que sentiu falta? Ou, por exemplo, conteúdos que não caem, então talvez vocês não tenham que se preocupar tanto, ou conteúdos que caíram demais, por exemplo? Eu, começando pela prova de microeconomia, eu acho que vale a pena fazer desde micro 1, assim, fazer bem, assim, estudar, se você está pensando em fazer Ampec, assim, e não quer ficar assim, muito acelerado, acho que não fez um bom curso de microeconomia, eu recomendo, assim, você fazer micro 1, micro 2 e industrial, que é basicamente toda a matéria da Ampec, da parte de microeconomia, então, assim, não cai nada fora, assim, do que eu aprendi na própria graduação. Então, se assim, você não aprendeu, por exemplo, jogos bem, eu recomendo, você não precisa, assim, saber de tudo de teoria dos jogos, você precisa saber, equilíbrio de Nash, contra o equilíbrio na forma pura, equilíbrio na forma mista, teoria do consumidor também cai bastante, assim, mesmo quando você vai estudando matemática, assim, a própria microeconomia vai ficando fácil, porque você vai entendendo a questão da função de utilidade, ela ser côncava ou convexa, o que isso resulta na curva de indiferença. Então, são duas matérias assim que conversam bem, na minha opinião. Aí com macroeconomia, assim, a mesma coisa, eu acho que a gente aprende na economia, assim, o que realmente cai. Não teria, eu não sei o que recomendar mais, não, porque eu fiz macro com a Giovana, né, e, assim, tudo que ela ensinou caiu, no caso. Na parte de estatística também, eu acho que vale a pena fazer séries temporais, assim, qualquer matéria de séries temporais que vocês puderem pegar, peguem, porque, assim, cai muito séries temporais, é praticamente, sei lá, umas 3 questões de 15, 4 questões. Inclusive, andou caindo equações simultâneas, essas coisas, então, quanto mais você puder pegar dessa parte de regressão e séries temporais, melhor também, porque o resto é tudo, assim, decoreba, por exemplo, você tem a função de probabilidade, né? Você decora a média e a variância. Chega uma hora assim, para você ir para a prova, você já tem que ter isso na cabeça, porque senão você vai se atrasar muito em questões assim, que às vezes são bobas, só marca verdadeiro, porque Mas lembra, então. Renanzinho, Economist, Renanzinho Ampequinha, você me desculpa ele interromper, mas é uma dúvida exatamente nessa área, eu não queria perder o fio da meada. Pode falar. Questão de séries temporais, até fiz uma matéria contigo e tal, com o Manuel, mas aí como é que ele cobra esse tipo de questão? Como seria uma questão assim, porque, tipo, não é bem dados e pegar, vai ser aquela parte tipo assim, de formulação de modelo, né? Fazer aquelas manipulações e criar eu posso dizer, a equação da regressão, mas como é que é as perguntas desse tipo, por exemplo? Por exemplo, um tipo de pergunta que cai muito é se a série é estacionária ou não. Então, por exemplo, tem dois casos assim que você
decora, né, que seria uma série de primeira ordem, né, onde ela é estacionária se o coeficiente lá for menor que 1, e a série de segunda ordem, que cai sobre uma questão mais teórica, assim, tem uma formulazinha que você pode decorar também, que não sei se convém eu falar aqui, mas ou você também pode decorar a questão da própria teoria, né? Que a questão de estar fora do círculo unitário, ela não vai ser estacionária. Então assim, cai muito essa parte de estacionariedade, por exemplo, cai umas questões muito bestas, assim, que é, assim, aberta, assim, valendo muito ponto, que é, tipo, ele te dá assim, valores, por exemplo, YT foi 5, YT mais 1 foi 2, aí, sei lá, XT foi 3, XT mais 1 foi 2, que é literalmente você construir a equação e substituir esses valores na equação, que aí você consegue, assim, o resultado de uma questão aberta, então não é muita teoria assim, é só você construir lá e jogar os valores. Então, não é uma parte difícil assim, principalmente quando você faz muito exercício. E aí eu já dando aí uns spoilers de como estudar, eu acho que a melhor maneira é fazer assim, exercício mesmo. Você pega assim, revisa um pouco da teoria e vai fazer exercício, porque querendo ou não, a PEC ela repete muito os exercícios, assim, ela não costuma fugir muito dos exercícios. E estatística eu acho que é a prova que mais segue essa lógica, assim, de ficar repetindo questão. Então, assim, chega uma hora, assim, de tanto você fazer exercício, você nem só marca verdadeiro ou falso direto, assim, na prova de estatística. Falando nisso de exercício, eu acho que é a parte mais importante. Você tem que fazer muito exercício, porque você tem que aprender a fazer a prova. Às vezes você não vai saber a matéria inteira, mas tem que aprender a fazer a prova e, tipo, tem coisa que sempre aparece e isso daí você passa rápido, porque a prova só tem 2 horas, tem que fazer, tipo, 15 questões. Então... Iro, você tem algo a acrescentar? Enquanto a questão de séries temporais, eu acho que é bem exatamente isso que o Renan falou. Outras universidades por aí têm... Como é que é? Tem séries temporais como Fluxo, a gente não tem. E daí acho que convém pegar uma matéria assim, se você quiser. Eu acho que o resto mesmo, tudo cai em micro 1 e 2, macro 1 e 2, uns outros tópicos aqui e ali, só que a preparação mesmo que a gente precisa é totalmente o fluxo, eu acho. Econometria também, eu acho bem tranquilo, na verdade, em questão de pré-requisito para entender as coisas. E deixa eu perguntar para vocês, material de estudo, o que vocês utilizaram, que vocês recomendam e o que vocês acharam que não era tão útil, talvez? Vocês estudaram por livro? Vocês falaram que vocês fizeram muito exercício, mas, por exemplo, essa revisão de teoria, vocês usaram alguns livros que vocês acharam melhores, talvez por exemplo, tem algum livro que tem cara de unpack, tem algum livro que você vê que não, isso aqui realmente não é perda de tempo, entendeu? Então, eu acho que eu e o Renan, a gente usou muito as coisas que a gente recebe da Cecília das apostilas, né? Então, eu fiz o cursinho também. Então, até o cursinho, vocês recomendam todas as disciplinas no cursinho, algumas disciplinas isoladas, que material de estudo acho que também entra nisso, entendeu? Sim, então, eu fiz todas as disciplinas e eu recomendaria fazer. Eu não fiz a B, então depende de onde você quiser também, porque eu queria entrar nas 4 acima e, tipo, nas 4 melhores, elas não cobram. E assim, você tem um tempo limite de aprender as coisas. Se você... Fica mais difícil, você vai estudar EB também. Tipo, se você quer ir nas melhores, eu acho que estudar EB pode ser talvez um gasto de tempo, né? Porque é um custo de oportunidade você parar de estudar uma dessas matérias para estudar EB. Mas, se você não lembra de tudo, por exemplo, eu entrei em economia tem pouco tempo. É meu 4º semestre de economia. Então, tem muita coisa que eu não tinha aprendido direito, alguma coisa assim, ou até se você não lembra de tudo, talvez fazer todas as matérias seja bom,
Se você tem uma base boa, se você continua estudando essas coisas, talvez tipo, só fazer matemática, ou se você não é tão bom em micro, fazer micro, talvez estatística, porque a gente não pega essa parte de séries temporais. Porque aí também tem uma questão de, tipo, não é barato o cursinho. É um cursinho caro, então também tem outros cursinhos na internet, né? Tem o do Ampec Simples, que é online também. Eu não sei se é bom, porque eu não fiz, mas eu recomendaria fazer. Outra coisa que eu recomendaria fazer se puder, não pegar tanta matéria perto da prova do Ampec. Não recomendo fazer isso também. Assim, eu fiz isso e não é bom. E eu recomendaria fazer o cursinho, porque assim, não tem nada de errado em fazer o cursinho. O Leozinho SS fez o cursinho também, então se ajudou, se ele precisou também, ele falou, quem somos nós, né? Renan e o Iro concordam com isso? Concordo. Eu acho que material de estudo, assim, para a parte de macroeconomia, ajudou porque era um resumo, era bem resumido, né, no caso. Mas, assim, microeconomia, por exemplo, eu acho que dá para usar até as apostilas do Zé Guilherme para estudar. Eu acho que abarca bem. E eu acho que, assim, o principal fator mesmo que vai te ajudar no caso é você dividir as questões das provas da Ampec por módulos. Isso eu acho que foi dos pontos mais importantes, assim, para mim, que eu achei no conteúdo, no que o cursinho me deu, né, na questão de conteúdo, porque, assim, muitas vezes, se você for começar a fazer as provas, vai ter muita coisa que você ainda não estudou, não revisou e essas coisas. Então, você indo estudando, assim, por passo, né? Você revisa, estuda um pouco e faz os exercícios. Eu acho que pelo conteúdo estar segmentado, que o curso já deu pra gente, no caso, já ajudou bastante. E para quem não for fazer o curso, eu estava pensando assim, depois que eu entregar a minha amônia, eu posso até, se me lembrarem, eu posso pegar as questões que tá separados lá e colocar em um documento. Não posso colocar a apostila, né? Mas as questões separadas por conteúdo eu acho que ajudaria também. E assim, questão de apostila do Zé Gui, o Varian, assim, caso você tenha uma dúvida pontual. Estatística, eu acho que o Maier também ajudou bastante para mim, pelo menos. E eu acho que assim, o melhor jeito mesmo é você pegar o manual do candidato da Ampec e ir seguindo lá por tópico. Teoria do consumidor, excedente do consumidor, função de utilidade, essas coisas. Vai seguindo lá, vai estudando e vai fazendo exercício se você não puder fazer o cursinho. Claro que o cursinho assim vai te ajudar metade do caminho praticamente. Essa questão de organização de documentos, organização de exercícios, própria apostila, né, que é bem resumida. Iro, como foi sua experiência? Você fez cursinho? Eu não fiz cursinho, eu estudei por conta própria, pegando a referência de um monte de gente. E eu recomendo muito o cursinho para quem quer fazer direito e principalmente, talvez, mesmo que seja só coisas pontuais, por exemplo, estatística, eu acho que seria muito importante ou mais útil fazer o cursinho do que tentar pegar por conta própria. E quanto a material, eu acho que é muito bom. Tem uma coleção de livros, acho que é da Elsevier, sobre questões da ANPEC com solução de cada questão. Eu acho que esse material é Esse muito material bom, me ajudou bastante. principalmente do jeito que o Renan falou, né? Dividido em tópicos, ele já está dividido em tópicos no livro, então fica bem fácil de estudar. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que os nossos professores aqui da UNB, eles pensam muito na ANPEC, antes, fazendo as nossas matérias, né? Então, dentro da área do que cai na ANPEC, de macro 1, macro 2, micro 1, micro 2, as econometrias também, tudo, eles falam grande parte do conteúdo, né? Não grande parte, mas tudo que eles falam é aplicável. Então, eu acho que
se você tem mais facilidade com o material que eles deram, eu acho bem tranquilo. Eu, por exemplo, estudei com as apostilas do Zé Gui. Para macro, eu usei o livro inteiro do Mankio. Foi bem sem planejar muita coisa, só estudei o livro inteiro. Em estatística, eu acho que esse livro do Spring, o cursinho seria muito bom. Em matemática, o pessoal gosta do Simon Bloom ou do Alpha Chan. Daí tem que ver, não sei direito como preparar para matemática. E tem sim algumas referências fora da, fora do cursinho. A Ampec Simples ela é muito boa, principalmente porque ela tem material para essas coisas novas que eu falei, né? Equações diferenciais, as coisas que está começando a ser cobrado mais e que não tinha solução por aí. Eles, eles fizeram a solução e tem muita gente que conseguiu fazer essas questões só por causa de referências assim. Tem outras referências também de pessoas de professores de macro que resolveram a prova e disponibilizam como eles fizeram o gabarito. E talvez seja uma ideia muito overfit, né? Ficar estudando só pelas questões que fizeram e as respostas que o pessoal deu e tentar fazer a indução reversa, mas foi uma estratégia que eu adotei que eu achei bom para quem quer mais resultado no curto prazo, mas no longo prazo eu recomendo aí estudar direitinho. E deixa eu fazer uma pergunta. A gente colocou essa questão do custo do cursinho. Algumas pessoas, infelizmente, elas têm que continuar fazendo estágio, trabalhando. Vocês, por exemplo, são do PET, né? E como é que foi a carga horária de estudo de vocês e a carga horária de outras atividades? Quantas disciplinas vocês fizeram? Vocês estagiaram nesse ano em que vocês fizeram Ampec? Como é que vocês dividiram essa carga horária até para as pessoas saberem, por exemplo, é possível assim, claro que não é ideal, o ideal era que você tivesse dedicação total ao estudo, mas assim, caso isso não seja possível por causa da restrição das pessoas, como é que foi a experiência de vocês em relação a esse ano em termos de carga horária? Então, eu estava estagiando. Esse ano, na verdade, foi um ano que eu fiz várias coisas. Eu fiz PIBIC, eu estava fazendo TCC, eu estava estagiando, eu participo do PET e eu estava fazendo 8 matérias também. Então, não foi algo tipo, tão fácil eu sair do estágio por causa disso, porque eu estava sempre assim. Eu saí no final de agosto, um mês e 20 dias antes da prova, mais ou menos. E a partir desse tempo que eu saí do estágio, eu fiz uma planilha de horas por dia que eu ia estudar. E eu sempre seguia mais ou menos, eu vou estudar 6 horas por dia até dia X, e a partir de um mês antes eu estava estudando 8 horas por dia para a Ampec. Então, assim, eu ainda estava indo para as matérias e tal. 2 semanas antes eu não estava indo mais para as matérias da UNB, eu parei um pouco, para focar só para a Ampec mesmo. E, assim, mas meio que esse final foi, assim, eu vou fazer um paralelo de maratona. Foi aquele sprint final, assim, porque você ficar estudando muito durante muito tempo cansa. É muito cansativo fazer isso. Você consegue fazer isso por um mês, eu consegui por um mês estudar 8 horas por dia, mas, assim, é realmente muito cansativo. Então, eu não recomendo fazer o que eu fiz. Não foi uma escolha que eu pude fazer também, foi porque ou eu fazia as matérias ou eu não formava esse semestre. Então, eu tinha que fazer, né? Mas eu não recomendo quem puder tipo, chegar com mais tempo também, ou até, agora, falta pouco menos de um ano para a próxima Ampec, já começar a dar uma olhada nos materiais assim e tal, porque é bem extenso e quanto mais tempo você começar antes ou se não estiver fazendo muita coisa perto da prova, melhor. Minha experiência eu não acho que vai agregar muito, porque esse semestre eu só fiz uma matéria, que é optativa, no caso. Optativa? Não, eu só fiz internacional, na verdade. Eu, assim, adiantei muito durante os verões matérias, né? Eu, assim, acho que desde que eu entrei na graduação,
fiz todos os verões possíveis, assim, umas 2 matérias por verão. Fica boa, né, Renan? De você tentar adiantar o máximo para ficar mais livre Sim. no final, né? E foi o que me salvou mesmo, porque, assim, primeiro semestre cancelado, né? Então, se não fosse por isso, eu não teria formado nesse ano. Ou teria, assim, teria ficado que nem o Davi, né? Com muitas matérias e a Ampec. O que mais, assim, me consumiu o tempo foi minha vida pessoal mesmo, que estava uma bagunça. Então, acho, assim, que questão de matéria, assim mesmo, eu não estava muito apertado, não. Mas justamente assim, por eu não ter planejado direito, né, e aí tive alguns problemas, e essas coisas acabou que no final, assim, quando estava perto da Ampec, mesmo eu estando bem, assim, durante o ano eu fiquei folgado, teoricamente, assim, da faculdade, né, eu tive que, assim, no mês anterior, é que nem o Davi falou, no mês anterior, assim, eu estudava 10 horas por dia, e não, assim, não é, eu fiz isso porque, assim, fiquei desesperado, sou uma pessoa ansiosa e essas coisas. Mas assim, realmente eu não recomendo, não é produtivo. Chega uma hora assim que você tá fazendo a questão assim, você não tá nem prestando atenção no que tá fazendo. Então, eu acho que quanto mais cedo você iniciar e melhor você alocar o seu tempo, melhor você dividir. Sim, que seja, se você iniciar hoje os estudos, se você estudar assim 2 horas por dia hoje e continuar até o dia da Ampec, assim, estudando 2 horas, ou assim, final de semana, 1 hora e meia, que seja, acho que você já vai ter uma bagagem muito boa, porque eu comecei a estudar mesmo, assim, parar e sentar e estudar. Sim, eu tive uma média de estudo durante o tempo que eu parei para sentar até a Ampec de umas 5 horas por dia, mais ou menos, 6 horas. Mas se eu tivesse começado antes, seria bem melhor, né? Porque essa média ia cair e assim, eu ia aprender com a mesma qualidade. No que me salvou mesmo, eu acho que foi mais fazer exercício mesmo. Eu fiz desde as provas de 2000, 4 vezes cada prova, assim, de macro, micro, estatística e matemática, pelo menos, assim, fora as questões que eu fiz, as questões que eu achava difícil, eu fazia depois, né, para relembrar. Então, eu acho, assim, que se você planejar o seu tempo direito, você não vai precisar ficar 10 horas estudando ou 6 horas estudando. Sim, se eu tivesse estudar antes, eu teria, assim, 3 horas, 2 horas por dia ia estar ótimo e ia ter feito a mesma quantidade de exercício, que eu acho que é o ponto importante, né, para Ampec. Iro? Vou deixar o João falar primeiro, ele tá. Tá bom. Não, é umas dúvidas, mas de certa forma é passar um pouco o assunto adiante, então deixa o Hiro falar. Tá, então deixa eu ver. Eu não estudei tanto assim, eu acho que o que eu estudei é o mesmo que os prints que meus amigos fizeram. Quantas matérias você fez esse ano? Esse ano eu tô de facto com 32 créditos, porque na teoria eu tô fazendo um pouco menos, só que por alguns motivos eu tô fazendo mais dever de casa. Então, de facto, são 32 créditos. Eu não planejei isso, era para ser um ano super de boa, mas o destino é muito imprevisível. E daí eu não tive muito tempo para estudar isso. Eu, ao longo do tempo, fui fazendo os estudos da teoria, né, de, das matérias que a gente precisava, porque eu acho essa parada de fazer os exercícios muito importante, muito eficaz, mas eu acho que é necessário você saber alguma coisa do tema, ou lembrar, antes de você cair de cara nos exercícios, né? Você não vai fazer prova de econometria sem nunca ter feito estatística antes. Tem que dar uma revisada antes. Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo isso, e nesse último 1 mês e meio, antes da prova, eu fiz a mesma coisa que o pessoal. E também, chegou um dia, eu estava nesses estudos e pensei, pô, eu tenho que estudar economia brasileira também, né? Então, eu comecei a estudar economia brasileira. Eu devia ter feito EVC, mas que bom que eu vou fazer semestre que vem com a professora Andréia. Feliz. Mas acho que teria encurtado bastante a minha necessidade de EB. E deixa eu ver o que mais. Acho que é basicamente isso. Fiz muitas provas do jeito mais custo efetivo possível. Refazendo algumas vezes. Só,
Uma coisa que eu esqueci de falar, que me ajudou bastante, foi crédito complementar. Esse semestre, assim, eu estava pegando duas matérias optativas. O SIGA deu uns problemas com o meu crédito, que atualizou do dia para a noite, e eu tinha menos créditos do que ele estava informando quando eu fiz a matrícula em disciplina. E aí eu não sei se é só para esse semestre, ou por causa desse problema, dessa troca do SIGA, etc., ou se é uma resolução agora do departamento contínuo, né? Assim, eu consegui 120 créditos complementares, que ajudaram bastante. Consegui crédito também, por causa da e-consult, entra nessa. Consegui crédito de língua também, se vocês tiverem, é muito bom. Então, acho que, assim, se vocês estiverem no final de graduação, assim, e assim, tiverem, sei lá, uns 70 créditos faltando, e essas coisas, e quiserem fazer um PEC também no mesmo ano, eu acho que vale mais a pena, assim, você pegar esses créditos e, assim, deixar o ano livre mesmo para estudar. Por mais, assim, que sempre é bom ter mais conhecimento, e tem, assim, matérias optativas que são interessantes, eu acho que a menos, assim, que você realmente ame aquele conteúdo e realmente acha que vai ser útil para você no futuro, eu recomendo que vocês não façam assim, não peguem muitas matérias optativas, procurem outros meios de conseguir créditos, né? Renan, se você tem problema com cigarro, qualquer coisa, você me procura, a gente resolve depois, tá bom? Sem problema, professora, mas agora já deu bom por causa desses créditos complementares. Ainda tem uns negócios ali que eu tô com medo de mudarem, mas Não, acho pode que não vai dar problema nenhum, não. Tá bom? Tá bom, vou perguntar. Agora a dúvida, assim, sobre... Beleza, fiz a Ampec e agora? Tipo assim, vocês, Davi e Renan, o Ira eu não sei, mas Davi e Renan, vocês fizeram a Ampec agora para, não sei como se mede o curso do mestrado, mas o primeiro semestre do ano que vem vocês estarão indo atrás do mestrado, ou é no meio, ou você faz essa Ampec e você pode fazer em outros anos, porque isso tem a ver com o meu caso. Como assim? Eu estou no quinto semestre, mas de quinto semestre eu só tenho uma matéria, que é industrial. E, tipo assim, falta só setor público internacional e TPE e a mono, para mim. Só que, tipo, em questão de créditos, eu estou na metade do curso. Eu só dei uma adiantada, igual o Renan. E aí, tipo assim, se eu fosse... Teoricamente, eu me formaria no ano que vem, ainda mais porque tem 3 semestres, né? Mas, aliás, tem 2, e aí ficou uma confusão para mim, porque, tipo, se eu me formasse no terceiro semestre, que é entre 21 e 22, e aí como é que ficaria a Ampec, entendeu? Porque eu pensei assim, tá tudo bem, ano que vem eu vou ficar pegando optativas, estudando matemática, é, dou um fígado meu para poder comprar um cursinho e tal. Agora ficou tudo confuso na minha vida, eu não sei. Tipo, alguém me dá uma luz. Posso responder? Ano que vem nós teremos 3 semestres em um, mas o terceiro semestre ele vai terminar em março, né? Ou algo assim, não é isso, gente? Então, na verdade, você não vai ter diploma. Se você terminar no 2 de 2021, você não vai terminar, na verdade, a tempo de começar, porque a Ampec ela foi feita agora porque algumas universidades, algumas instituições, elas começam o curso de verão já em janeiro. Se eu não me engano, é no primeiro dia útil de janeiro até. Então, você não teria diploma para começar nisso. Então, o que eu sugiro, até pela minha experiência de 15 anos atrás, que eu não estou falando porque já tem tempo, mas até pelo que está ecoando bastante que os meninos estão falando, pela minha experiência, eu falei o seguinte: forma com calma, minha experiência. Se você tiver essa oportunidade de fazer isso, não tiver, assim, porque eu digo até por mim. Eu achava que eu tinha que sair correndo, que eu achava que eu ia perder um ano da minha vida, eu achava tudo isso, certo? Aí, o que aconteceu? Eu achava que eu era muito velha quando eu formei com 24 anos. Aí eu fiz mestrado, aí eu fiz doutorado, aí eu entrei na UNB e até hoje eu sou uma das professoras mais novas no departamento. Esse ano eu correndo e sofri, e foi a maratona, e foi o sprint que o Davi falou, e tudo isso não fez diferença nenhuma na minha vida. Assim, fez diferença de eu ficar morrendo. Mas, nossa, depois eu sou velha e não fez diferença nenhuma. Faz com calma. Mas é até uma dúvida sincera, assim, tipo, então não, se eu caso eu me forme nesse 2022, março, fevereiro, não tem problema que eu faça Ampec nesse ano, né? Eu não.
Eu Mas não, você não preciso. Não preciso fazer Unpack durante a minha graduação, necessariamente. Não, aí eu sugiro que você faça. Aí você pega esse período. A minha sugestão é que você pegue esse período a partir de março e estude com calma para fazer a prova no segundo semestre de 2022. Minha Não, sugestão. dá pra fazer até antes. Eu começo a estudar ano que vem já. Eu vou tirar 9. Prova depois de formar nesse sentido, entendeu? Porque você faz com mais calma. É a minha sugestão. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, porque nem todo mundo tem, é nesse sentido. Não é nem que eu tô com pressa, é porque eu não sabia. Tipo, a minha ignorância achava que eu tinha que fazer Unpack durante a graduação, tipo, tinha que ser direto. Eu não Não, sabia que não precisava. não, Mas tem gente que faz tranquilo. 40 anos até. Obrigado, então, galerinha. Bom, em relação agora, Só um como é que. segundo, professora, uma coisa antes de mudar o assunto, que eu me lembrei agora que o JP falou, o curso da Cecília Minon, você não precisa comprar ele completo, eles ofertam estatística, matemática separado. Então, às vezes, você já assim, tá melhor em micro, tá melhor em macro, ou acha que a apostila do Zeg é o suficiente para você, que você vai seguindo e tal. Às vezes você só pega estatística e matemática, ou só pega matemática e macro. Então, é, assim, recomendação aí para caso vocês queiram ver planos, né, melhores assim, formas de fazer o cursinho assim que se encaixe na sua restrição orçamentária. E também, como eu falei, tem outros cursinhos online. Porque tem outras opções, assim. O da Cecília assim, eu gostei, mas é realmente caro. Então, igual eu falei do Unpack Simples, que é 2.000. 2.000 é bem mais em conta do que os 11.000 da Cecília. Então, assim, Deixa eu perguntar então para vocês agora. Vocês então agora estão no processo, vocês receberam o resultado e agora estão então esperando, na verdade, a alocação de vocês nos centros, né? E como é que vocês estão se sentindo? Vocês já receberam? Vocês estão querendo? Como é que vocês escolheram os centros? Vocês já escolheram os centros? Vocês estão incertos? Como é que é esse momento aí? Porque eu acho que as pessoas também não sabem como é que são as coisas. Vamos lá. eu tô meio perdido, para falar a verdade. Então, assim, os que eu escolhi foi por dois motivos. Assim. Um principal, que eu estava lendo algumas coisas de pessoas que fizeram PhD e tal, que, assim, vão ser 2 anos muito difíceis. São 2 anos muito complicados, né? Na FGV, por exemplo, você tem aula, as matérias são bimestrais ou trimestrais, eu não tenho certeza, você tem que estudar a todo momento. Então, eu tentei escolher um lugar que pelo menos eu me sentisse mais confortável também, porque o Zagui, ele falou uma coisa muito interessante com relação, se você passar em qualquer um dos 3 melhores, né, que seria as FGV e a PUC, a USP também é boa, mas tem aquele negócio que o Leozinho falou, que, assim, elas são boas do mesmo jeito. Então, você também vê um lugar que você se sinta mais confortável, seja São Paulo, Rio de Janeiro, ou se você não se importar com nenhum dos dois, vá para um lugar que se aproxime mais da área que você gosta e tal. Eu estava conversando com o Renan hoje sobre isso até, sobre o lugar que a gente queria escolher, porque a PUC, pelo menos parece pra gente que qualquer pessoa que vai na PUC vai para fora depois, com facilidade. As FGVs têm que uma é mais voltada para macro, né, PGE, e uma é mais voltada para micro, está crescendo, chamando mais gente, contratando mais gente, que é a FGV São Paulo. Então, eu acho que a minha escolha, por exemplo, eu não gosto de São Paulo. Então, eu escolhi o Rio e nos dois, mais porque eu não gosto de São Paulo. Então, não é tanto. Eu estou entre ainda em escolher PUC ou EPGE. Renan, como é que você está? Você tá indeciso? Como é que você está? Eu tô bem indeciso, né? Porque inicialmente, assim, chegou no meio do ano, eu sempre tive, assim, a vontade de fazer numa das top 3, né? Eu fazer uma ESP, assim, que eu gostei muito da grade curricular, que é uma grade curricular bem diferente, assim, tem
tem bastante economia da complexidade, finanças com complexidade, umas coisas assim que eu estou bem animado para ver. Mas agora, assim, que eu tenho chance, assim, de ser chamado pela PUC, eu tô meio em dúvida, porque a questão da PUC, ela é muito aceita lá fora, né, em doutorado. Inclusive, se você for ver os últimos alunos que foram, a PUC, assim, é disparada a que mais leva, assim, os alunos para doutorado lá fora e em doutorados tops, né? Assim, metade da sala, praticamente, sai, assim, para uma das top universidades dos Estados Unidos. Então, eu tô em dúvida por causa disso. Assim, não, o doutorado não foi nunca um sonho, assim, meu. Sempre quis fazer assim, se fosse para uma universidade, assim, muito boa, né, no caso. Porque, assim, quem que vai recusar Harvard, assim, se ela te aceitar, ou uma Yale, ou uma Princeton, mas... aí eu tô indeciso, assim, muito por essa questão, porque se eu entrar na PUC eu tenho mais chance, mas ao mesmo tempo não, né, não é uma coisa que eu sempre sonhei, assim, essas coisas. Então, acho que essa indecisão aí, quanto mais antes vocês se definirem, assim, sobre o que vocês querem na vida, eu acho que é melhor. Iro, você podia falar também de como você gostaria de ir para o IMPA, como é que o IMPA, na verdade, tem um processo de seleção diferente até. Tá bom, então, falar, acho que o meu tem muita coisa exótica. Queria falar também do programa que o Marquinhos está querendo entrar, então, se me derem tempo. O IMPA é uma ideia bastante diferente, né? Tem um centro de economia, só que eles não ensinam economia lá, de acordo com o pessoal. É bem matemática, bem abstrata, assim, e isso tem seus prós e seus contras, né? Para entrar no IMPA, antigamente, se você passasse com SS na matéria de análise na reta do verão deles, você conseguiria entrar. Mas essa parece que é uma coisa que não acontece mais. Então, se você falar com o Penhalosa, ele vai dizer que é isso, mas parece que não é mais verdade. Eu mandei e-mail para eles. E agora é basicamente ver o currículo de vocês e ver se encaixa. Tem vários tópicos, um deles é quais livros de matemática você já estudou, você já leu durante a graduação. E o resto é bem parecido com aplicação para universidades lá no exterior. Tem carta de recomendação, acho que tem Statement of Purpose, eu acho. E detalhe, uma delas, a Andrea escreveu a carta para mim. É, e é bem análise de currículo mesmo. É assim que é o IMPA. E se você fez matérias lá, isso já isso já ajuda bastante, porque eles já sabem como você é. E esse é o IMPA. Eu ia falar também sobre o mestrado de sistemas complexos da USP, que é o que o Marquinhos quer fazer. E é uma alternativa para quem não quer exatamente economia. Eu acho que é uma coisa. Só que ele é bem voltado para economia. Tem economia, modelos baseados em agentes aplicados em economia, comércio internacional usando teoria complexa. Então é uma coisa que o pessoal ia gostar bem, só que o problema é que eu acho que ele ainda não é muito conhecido e o problema é que mesmo programas bons, se não forem conhecidos, né, se não tiverem esses contatos que o professor Leonardo mandou, é difícil mandar a pessoa para fora, mesmo sabendo que você é bom, né? Daí acho que talvez esse seja o problema das FGVs que estão crescendo, mas não chegaram lá ainda em comparação com a PUC. E acho que vocês viram a palestra do Leonardo, eu também estou mirando numa outra universidade mexicana, que é muito boa. E acho que são essas as opções que eu tenho. Na verdade, a Ampec foi bem um hedge, só para eu não... se eu for rejeitado em todas, eu teria para onde cair. E mesmo não tendo estudado muito, eu consegui nota para estar mais ou menos no range que a UNB costuma chamar. Então, no final, meu plano deu certo.
Ainda nesse assunto, eu vou só chamar atenção aqui para um comentário que o André colocou aqui no chat, e até chamar atenção para quem está assistindo, assim, a nota da ANPEC, ela é indicativa, na verdade. Ela significa o seguinte, que você tem uma classificação lá, e isso não garante, na verdade, a sua vaga em nenhuma das universidades. Então, assim, é até importante que você também corra atrás do coordenador de pós, que você, se você tem interesse em uma universidade específica, uma instituição específica, você vá e se faça conhecer, no final das contas. Por exemplo, algumas instituições, elas fazem reuniões apresentando o programa, vá na reunião, faça contato com o coordenador, mostre que você tem interesse. O Luca aqui chamou a atenção que, por exemplo, eu queria até perguntar para eles, para os meninos, como é que foi esse ano, por exemplo, que geralmente a classificação, ela é a questão mais determinante nessa alocação aí de alunos nos centros, mas esse ano, por exemplo, alguns centros, aparentemente, eles iam olhar currículo também por causa da pandemia. Como é que ficou isso para vocês? Assim, que centros são dessa questão de currículo ou de que, pelo menos, diversificar esse processo de seleção da ANPEC esse ano? Assim, os que não faziam antes e começaram a fazer, pelo menos o único que eu vi foi a EPGE. A EPGE antes não pedia, ela ia só pela colocação da ANPEC, só que esse ano eles pediram. A PUC falaram que sempre pediam, não sei se eles vão colocar um peso a mais do que antes, não sei. Assim, eles colocam lá que eles só aceitam gente que é nos top 30 da ANPEC, só que eu olhei ano passado e eles chamaram a pessoa do 38º, que assim, é ainda bem alto, né, a posição, uma ótima posição, mas tá atrás dessa daí que eles falam. Então, acho que a FGV São Paulo, ela começou a fazer outro processo seletivo. Você tem um processo seletivo só pela ANPEC, tem um processo seletivo só com análise de currículo. Ela vai fazer 2 separados, não sei com relação a como vai acontecer isso, porque a passagem de informações, assim, dos centros para as pessoas que estão fazendo ANPEC, às vezes é bem ruim. Você não sabe o que está acontecendo direito, com relação a como enviar as cartas de recomendação. Por exemplo, a PUC falou para enviar as cartas de recomendação tudo junto, e depois eles falam para o professor enviar, e ficou muito confuso quem era para enviar a carta de recomendação. Então, também não sei se eu enviei certo. Mas eu achei bem confuso algumas coisas, mas a única mesmo foram as FGVs, porque a PUC já pedia antes currículo. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que não foi respondida, ou vocês querem fazer algum comentário que vocês acham que a gente não contemplou ainda? Bom, silêncio, eu assumo que foi tudo contemplado, gente. Então, eu queria agradecer, na verdade, a disponibilidade do Davi, do Renan e do Iro por responder as nossas questões aqui, a presença de todo o grupo do PET aqui por fazer perguntas, por discutir aqui no chat, ou então, às vezes, até aqui perguntando mesmo, e agradecer, na verdade, porque eu acho que, assim, esse tipo de questionamento eu acho que é muito importante, principalmente o pessoal que já está na segunda metade do curso, que é quando a gente começa a pensar na ANPEC, quando a gente começa a ter essas dúvidas, e a gente sempre acha que, no final das contas, nós não sabemos como nos planejar, e a gente vê que, na verdade, boa parte das nossas dúvidas, elas, na verdade, elas são de todo mundo que está em relação ao curso. Então, acho que o nosso propósito aqui foi mostrar que, na verdade, mesmo que você tenha toda essa insegurança, toda essa dificuldade, isso não significa que você não vai ter um resultado bem-sucedido e que a sua carreira não vai ter uma trajetória brilhante dali para frente, certo? Então, acho que é isso, né, gente? Então... Eu acho que é isso. Vamos dar palmas para o Renan. Bom demais. Para vocês dois, né? Sim, não, resultado... Palmas para o Hiro, para o Davi, para todo mundo, né? Porque também, 3 gêniozinhos. Não é fácil estudar para ANPEC, não. Merece.
muito orgulho de todos vocês. Sempre foi bem óbvio que Agora Parabéns. vai ter casa pro carnaval de 2022, pra poder correr sem problema. Mó orgulho. Muito bom. Obrigada, viu, gente? Tchau, gente. Valeu, professora. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Tchau. Vocês